Olá, sou Roberto Ramos de Moraes e juntamente com Ian Lopes somos da Universidade Presbiteriana Mackenzie e estamos aqui para apresentar então o nosso artigo A Influência das Tecnologias da Indústria 4.0 na Inteligência Competitiva, um estudo bibliométrico. Neste artigo, então, os construtos são a inteligência competitiva e a indústria 4.0. E o que motivou esse artigo foi responder essas duas questões. O número de publicações existentes estão seguindo o mesmo ritmo do avanço desses construtos. Então, a inteligência competitiva, a indústria 4.0 tem evoluído muito nesses últimos anos. Então, será que tem sido alvo também dos pesquisadores, da publicação? E qual a incidência de artigos sobre a indústria 4.0 e inteligência competitiva nas publicações científicas? Disso, então, vem o objetivo geral, que é fazer uma análise da produção científica que relaciona o construto inteligência competitiva com o construto indústria 4.0, e os específicos, identificar o número de artigos publicados por ano, os periódicos que concernam as publicações, os autores de artigos mais relevantes e também as expressões-chave que foram mais utilizadas nesses artigos publicados. Estamos referindo aqui aos dois construtos do artigo, Tem o primeiro, que é a inteligência competitiva, que, de acordo com os autores Prescott e Gibbons, passou por algumas fases evolutivas, sendo que o primeiro período, anterior ainda a 1980, que era a chamada fase da coleta de dados competitivos. Então, esses dados eram coletados, arquivados, então se criava ali uma base de dados, mas a análise ainda era de uma maneira estática, Então se buscava ali uma fotografia do momento. A segunda fase, que foi aí ao longo da década de 1980, foi a chamada fase da análise da indústria e competidores. Então, a ideia aqui já era realmente fazer essa análise a partir dos dados já existentes, devido ao primeiro período, e com isso, então, ter aqui uma visão mais abrangente do setor e de quem são os seus competidores, seus concorrentes. E, por fim, a terceira fase, que é a chamada, efetivamente, inteligência competitiva, que vem aí do final dos anos 90 até o momento presente, onde aqui nós temos, então, uma estrutura dentro da organização muito bem desenvolvida e formalizada, que tem aí por responsabilidade fazer essas análises, combinando dados quantitativos e qualitativos, no sentido de buscar o entendimento e oportunidades para a empresa. Já o construto indústria 4.0 é um conceito relativamente recente, vem aí do ano 2011, surge na Alemanha durante a Feira de Hannover, é uma grande feira industrial, e ela ali reúne uma série de tecnologias e maneiras de se enxergar o negócio, tornando muito mais automatizado, uma questão de utilização de sensores que fazem uma coleta de dados muito grande, muito relevante, e utilizando aí uma série de ferramentas para essas análises. Schwab colocou uma diferenciação entre esta revolução, que ele próprio, Schwab, chama de quarta revolução industrial, em relação às demais. Então, a primeira questão relevante é a velocidade no qual essa revolução, esse movimento se encontra. Ela é exponencial, ou seja, ela evolui em grandes saltos, diferentemente das três revoluções industriais anteriores, que tinham um comportamento quase que linear.
amplitude e a profundidade, né? Ela vai combinar várias tecnologias, vários tipos de conhecimento, né? E isso tem impacto não só na questão de produção, na questão de operações, mas também uma visão diferente em relação a questões econômicas, sociais e individuais. E o impacto sistêmico, né? Que ela traz transformações que envolvem, né, não só a questão da própria indústria, os segmentos, mas envolve, né, toda a questão da sociedade como um todo e e a própria forma como os países reagem e criam estruturas que deem sustentabilidade a esse movimento. Como já dito anteriormente, esse artigo é um estudo bibliométrico, né, e se utilizou aqui as bases de dados do portal CAPES, o Gestor, o Scopus e o Web of Science, compreendendo o período entre 2011 e 2020, né, ou seja, os últimos 10 anos. Na análise foram utilizados aqui os métodos, né, de Lotka, Bradford e Ziff, sendo que o método de Lotka, né, a lei de Lotka, está relacionado à produtividade dos autores, a lei de Bradford é relacionada à produtividade dos periódicos, e a lei de Ziff, que está relacionada à frequência das palavras utilizadas, né, nos artigos. Com isso, então, vamos fazer uma análise também das palavras-chave. Outra questão foi a análise descritiva, né, para verificar o número, a quantidade de artigos publicados por ano, verificar essa evolução ao longo do tempo. A busca desses artigos se deve aí por duas palavras-chave, né, Competitive Intelligence, e a outra que é o Industry 4.0, né, em todos os campos. Então, nós utilizamos essas duas palavras-chave e, a partir daí, né, coletamos os artigos. Falando daqui já das limitações desse trabalho, né, então apenas artigos publicados em língua inglesa, né, e artigos acadêmicos que foram revisados por pares. Então, essa foi a restrição imposta aqui na pesquisa. A busca se deveu, então, nas bases já informadas, né, e o resultado foram 11 artigos no periódicos CAPES, né, 86 no Gestor, 9 no Scopus e 43 no Web of Science. Né, e houve uma coincidência, né, de um artigo, né, da autoria de Otonikar, Valentin e Mosconi, de 2018, que apareceu em 3 dessas bases. Né? E entre o Gestor e as demais bases não houve nenhuma coincidência, nenhuma intersecção. Então, disso resultou aqui 147 trabalhos publicados nesse período a partir das palavras-chave. Então, aqui mostra-se a evolução dos artigos publicados, né? Então, houve aqui um crescimento ao longo desses anos, né? Com 2 pontos a serem considerados aqui. Em 2013 houve um pico de artigos, né? Então foi uma situação um pouco diferenciada aqui. E em 2020, né? Então nós temos uma pequena produção em relação ao ano anterior, 2019. Primeiro ponto, porque nós fechamos aqui a pesquisa no mês de maio, né? Então muitos artigos ainda, com certeza, não estavam nas bases de dados. E outra questão, eventualmente, também é a própria situação do ano 2020, com isolamentos, com interrupção de atividades, também pode ter tido impacto aqui na relação das quantidades de artigos produzidos neste ano. Dentro das coleções consideradas, né, então vemos aí que o maior número de publicações está ligadas a Scopus, a base Scopus, né,
seguida de Advanced Technologies and Aerospace Database, né? Então, existe aí essas publicações que tem com 6 e 5 publicações, e as demais aqui vão diminuindo um pouco, mas percebemos também que não há assim um grande destaque em relação à quantidade de publicações, né? Sendo que a Scopus aí por coleção é a que tem o maior número, né? De publicações, 6 publicações que estão relacionadas aos artigos, né? E o restante então tem uma distribuição muito próxima disso. E também em relação aos periódicos, né, com consequência das coleções, nós também não vemos grande concentração, né? Então, o principal ali, a principal frequência está no The Journal of Economic Perspectives, seguido pelo IFAC, né, 14 e 12 publicações, né? Então, não há ali, né, reunindo esses dois, nós temos ali um pouco mais de 17% de todas as publicações. Podemos dizer o mesmo em relação à produção por autor. Não há concentrações, né, havendo ali o Moscone com 3 autores, e aqui uma série de outros, né, como Bordelot, Chien, De Martini, cada um deles com 2 artigos publicados ao longo desse período. Então também há aí uma dispersão em relação aos autores que abordaram esse tema. Aqui produzimos uma nuvem de palavras, né, utilizando o software NVivo, apenas para demonstrar as principais palavras que aparecem, né? Então houve aí uma incidência maior nas palavras industry, economic, technology, productivity, né, market, que foram os que mais aí apareceram, né? Sendo seguidos aí com uma intensidade menor de manufacturing, systems e information. Então, muito tudo ligado à questão realmente de negócios, ligado à questão de empresas. Aglutinando as palavras em categorias, né? Então nós tivemos aqui como resultado, né, uma incidência maior dentro da área de economia e finanças, né, uma frequência aí de 170 aparições de palavras dentro dessa categoria. Em indústria 4.0 é o segundo ponto, né, com 107. Então, seguido aí depois por informação e TI, política, negócios, e aí depois, né, uma série de outras atividades. Em relação, então, aos objetivos propostos por esse trabalho, né, foram alcançados. Então, o primeiro objetivo, que era a identificação do número de artigos publicados por ano, nós demonstramos ali o crescimento, né, com ali um ponto em 2013, onde houve realmente um ponto de destaque, né, onde houve uma publicação maior do que os anos anteriores e mesmo em alguns anos posteriores, né, que isso só foi suplantado, né, só foi superado em 2018. O segundo objetivo foi a identificação de periódicos que concentram publicações. Percebemos lá, conforme apresentado, que não há publicações, uma concentração nas publicações, né, da mesma maneira que no terceiro objetivo não há também concentração em relação aos autores, né? E no quarto objetivo, verificar aqui a questão das expressões-chave, então vimos que a grande concentração está ligada a questões a áreas de economia, áreas industrial e de tecnologia. Então, dentro desse ambiente, né, nós percebemos que a publicação em relação à inteligência competitiva e indústria 4.0 ela vem crescendo, né? O ano 2020, dentro dessa pesquisa, não foi conclusivo, porque encerramos a pesquisa, né, antes da metade do ano. Seria necessário, então, refazer aqui essa pesquisa para esse último ano, de maneira a poder ter aí uma visão mais próxima da realidade. E a ideia da pesquisa foi realmente demonstrar aqui a produção acadêmica, né, em relação a esses dois construtos, e
a ideia é que isso possa ser utilizado aqui para aprofundar esses conhecimentos e fazer novas pesquisas, buscando aí, né, uma visão mais abrangente, né, mais conhecimento sobre esse setor. Aqui apresentado nossas referências bibliográficas, né? E por fim, agradeço a atenção de todos, a oportunidade de participar desse evento. Muito obrigado.